Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá, seguindo a dinâmica, eu quero mostrar um trade para vocês aqui. Qual que é a ideia aqui? Que se você procurar ver, o padrão price action aconteceu aqui, ó. Um canal reto, uma ruptura, e ele começa a fazer o que? A expandir. Eu sempre falo para vocês a questão do foguete, e aqui ele começa a trabalhar questões de suporte e resistência. Então nós estamos num momento agora aqui que o gráfico está numa resistência, onde ele pode respeitar essa região aqui ou não. No caso aqui, chegamos tarde, né? Porque ele já demonstrou que ele respeitou e vai continuar o movimento. Como que é a continuação desse movimento dele agora aqui? Ele vai fazer o quê? Se ele for buscar um topo lá em cima, a tendência é que ele venha buscar o fundo desse movimento. Porque lembra que nós falamos, tem algumas aulas aqui sobre teoria de Dow, que o ativo ele sempre vai buscar trabalhar em topos e fundos. Topos e fundos. A memória gráfica de suporte e resistência, ela existe na forma horizontal. Na forma vertical é apenas uma similaridade para nós utilizarmos como referência. Mas a memória em que a respeito, porque houve decisões dos ativos, ele está na horizontal, não está na vertical. Então a vertical a gente só utiliza como um parâmetro, só como um guia, mas não é o fato de decisão de alguém. Olha o que eu quero dizer para vocês. Aqui nós temos uma formação de uma LTB, vamos assim dizer. Para mim a LTB se forma a partir de um terceiro ponto, mas vamos ver aqui que é uma LTB. Ah, você entrou aqui nessa região porque era uma LTB? Não, eu entrei porque era uma resistência, que uma hora foi suporte e agora ela estava sendo uma resistência. A resistência que anteriormente foi suporte. Isso para mim é um ponto de reversão. A resistência que foi suporte ou o suporte que foi uma resistência. E no padrão price action, depois de um momento onde o foguete, que eu sempre comento com vocês, lança todo o combustível, é a hora que ele começa a expandir e fazer as correções mais profundas. E aqui as correções começam a acontecer. Uma correção aqui, o gráfico V, outra correção aqui. Então, a probabilidade, que não tem nada a ver com probabilística, é uma probabilidade da visão gráfica, dele chegar até aqui e respeitar essa resistência é grande. Ele vai respeitar? Não sei. Mas o intuito dele respeitar é gigantesco. Eu cheguei, ele respeitou, vocês viram que ele respeitou, porém eu cheguei atrasado no movimento. Quando eu percebi que realmente ele respeitou o movimento gráfico e começou a descer, a fazer uma reversão, o que se percebe? Percebe-se aqui então que ele fez um padrão de candle de reversão chamado engolfo de baixa. Ou seja, quando chegou próximo à resistência, o ativo que estava subindo, ele chega próximo à resistência e nós percebemos que um candle engole todo o candle anterior. É muita força empregada neste momento. O poder de fluxo de descida de vendedores aqui é muito grande. E se você olhar aqui atrás, no momento do movimento, ele vai procurar um fundo, não vai? Vai. Qual é o fundo mais próximo? Está localizado aqui. Então ele tem um espaço para crescer, mais uma vela aqui, mais um candle aqui. Ele poderia ter parado aqui, ó, nesse topo,
Aqui é um topo, ruim, mas é um topo, com fundo. Olha aqui a posição de reversão que eu falei para vocês. Onde foi um fundo, se tornou um topo. Só que aquele já tinha rompido, aquele local. O local já foi rompido. Aquele segura, aquele rompe. Então, eu imagino aqui, ele vai segurar o preço no mínimo aqui ou aqui embaixo, que é o momento real de reversão de um movimento, consegue fazer o seu movimento, começa a fazer a sua expansão, e com o engolfo aqui, então, com muito fluxo, certeza que ele faria pelo menos no mínimo mais um candle aqui de correção de todo esse preço. Aí você fala assim para mim, tá, Cadu, mas eu entendi o que você falou, mas de onde vem essa dinâmica toda? Tem um trade chamado Oliver Vélez, que ele ensina para as crianças dele, é um americano, que ele ensina para as crianças dele sobre o jogo das cores. Então ele começou a ensinar o trader para as crianças dele sobre o jogo das cores, onde a dinâmica é simples, onde você tem um canal de suporte e resistência, o que acontece? Se esse ativo ele preenche o canal todo com uma cor verde, em contraprestação, a cor vermelha vai brigar e vai também preencher todo este canal. Isso eu estou falando quando nós estamos numa lateralização. Pode ser numa subida também, numa descida? Pode. Então, qual é a dinâmica? Não estou falando da briga das cores em si, de catalogação, nada disso. A dinâmica é o seguinte, é que nem aqui, ó. Se nesse canal de suporte e resistência, que aqui é um canal, a cor ou fluxo de compradores preencheu todo o canal aqui no movimento, a tendência que ele vai ser preenchido, ou pelo menos vai haver uma briga dos vendedores para preencher novamente o canal, é muito grande. Então o suporte e resistência trabalha com essa briga de egos, vamos dizer, entre compradores e vendedores, para que haja preenchido esse canal. Ah, mas e se for uma subida, se for uma LTA, né, no sentido aqui? Vamos lembrar que eu falei para você que a memória do gráfico de suporte e resistência ela fica na horizontal. Mas vamos supor que o gráfico está subindo. Quando ele retrai aqui nesse momento, ele com certeza ele vai retrair aqui. Por quê? Ele vai retrair nesse sentido aqui, porque lá no passado, com certeza tem um fundo ou um topo. E aí vai fazer o quê? O respeito desse suporte, e ele vai subir. Chegando até esse movimento, ele vai fazer o quê? Vai descer, vai respeitar. Ele vai fazer o quê? Vai subir. Ele vai chegar aqui e vai fazer o quê? Vai descer. É claro que você vai notar que ele sempre vai estar encontrando aqui um fundo anterior para fazer esse movimento de alta, essa estrutura, essa tendência de alta. E você vai sempre analisar que os compradores vão sempre buscar o máximo desse canal e os vendedores vão sempre buscar o máximo desse canal, fazendo então com que haja ali uma briga de cores, uma guerra de cores, entre aspas, assim, para você melhor entender ou para você melhor visualizar o que é o movimento gráfico, o que é o movimento do trade, o que é o movimento do preço. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa aula, tenha entendido. Te vejo numa próxima aula, te vejo num próximo trade. Até lá!